Estamos iniciando mais um programa Católicos pelo Mundo. O nosso convidado de hoje é graduado e mestrado em Administração na Fundação Getúlio Vargas, com especialização na Escola Superior de Comércio de Paris em Administração. Sua tese de doutorado na área de marketing foi sobre consumo compulsivo de pornografia online. E esse tema que será abordado na entrevista de hoje. Seja bem-vindo, Bruno Mendes. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui e falar com os ouvintes do meu querido amigo, Padre Lucas Fará. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse que é que eu costumo dizer que é a droga mais consumida do mundo. Então, Bruno, para iniciar essa entrevista, vamos nos unir aos santos anjos da guarda de todas as pessoas que até onde essa entrevista vai chegar, e vamos rezar um santo anjo por essas pessoas e para o decorrer dessa nossa entrevista. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Então, Bruno, primeiramente, o que te inspirou a defender essa tese de mestrado nesse tema? De doutorado, no caso, né? De doutorado. Bom, minha tese, eu fiz doutorado na PUC-Rio, quando estávamos desenvolvendo o tema em questão. Eu gostaria de investir os 4 anos que você faz de doutorado em algo que valesse a pena, porque o que é de praxe é que a pessoa às vezes escreve ou estuda durante 4 anos da sua vida algo que não vai ser usado para o resto da vida. E eu estava bastante interessado nesse tema, porque eu estava passando pelo processo de recuperação de vício em pornografia, que me acompanhou no início da minha conversão há 8 anos atrás, e eu acho que um dos fatores que mais ajudou na conversão foi a questão de me ver viciado em pornografia e entender o poder da graça santificante através do sacramento da penitência, a confissão, os efeitos que esse sacramento fazia na minha recuperação. Então, eu tinha 2 coisas que me atraíam por esse tema. 3 pontos, né? O primeiro, que eu era viciado, então era algo que eu já estava estudando para entender o que estava acontecendo comigo. Segundo, que eu tinha que usar o tempo do doutorado para algo que valesse a pena. Terceiro, que eu via que muitas pessoas não entendiam esse problema, que eu não era o único, era um tabu, as pessoas não falavam sobre isso no Brasil. Na minha época não havia nenhum livro sobre esse tema em português. Hoje há 2, um publicado pela editora do Centro Dom Bosco, a qual eu administro, chamado Os Mitos da Pornografia, do autor norte-americano Matt Fradd. É o único autor que escreveu livros sobre esse tema com a visão de um católico, apesar dele não usar o catolicismo no livro propriamente dito, mas é um católico escrevendo. E um outro que não é bom, que também foi lançado no Brasil. Então não há literatura no Brasil sobre o tema. Então esse terceiro ponto, que é saber que é um problema que atinge a muitas pessoas, mas que pouco é dito até então sobre isso. Então, Bruno, vamos entrar então agora já na questão do tema da tese do seu doutorado, que é sobre descrever como que funciona a indústria pornográfica, né? Muito bem. A indústria pornográfica lucra muito mais do que o futebol americano, o futebol clássico que nós temos aqui no Brasil e o basquete, somados. Né? Até pouco tempo atrás também tinha-se o dado de que ela lucra mais do que empresas como a Microsoft e Google. E as pessoas podem se perguntar, ora, mas por que a pornografia lucra tanto se a maioria do conteúdo está gratuito na internet? Ora, porque em todas essas formas de disponibilidade de conteúdo gratuito, em algum momento, alguma pessoa está pagando para que esse conteúdo seja gratuito. Como existe uma audiência fortíssima, existe uma procura, uma necessidade muito grande por esse tipo de conteúdo, uma pequena parcela de pessoas, provavelmente as viciadas, em um certo grau de vício, elas pagam para ter um conteúdo melhor, ou para ter um conteúdo mais bem feito. E essa pequena parcela de pessoas, que pode chegar até 5% das pessoas que acessam o conteúdo no Brasil e no mundo, elas pagam pelo conteúdo e isso gera um mercado bilionário, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Para termos uma ideia, no Brasil há canais de televisão por assinatura que existem centenas de milhares de assinantes. E, inclusive,
inclusive, uma quantidade significativa de mulheres que assinam, o que nos choca, porque está havendo uma mudança no padrão de consumo de pornografia. E tem aumentado muito a quantidade de mulheres que buscam esse tipo de conteúdo. O que antigamente, até 10 anos atrás, era diferente. Estimava-se que a cada 3 homens que consomem pornografia, uma mulher procura. Questão de 25% a 30%. Né? Então, hoje, essa porcentagem está se equilibrando. Então, estamos falando de um mercado enorme. Eu costumo dizer, e isso é a tese central da minha tese de mestrado, aliás, de doutorado, que a droga mais consumida do mundo é a pornografia, sem sombra de dúvidas. Para termos uma pequena ideia, ainda em famílias católicas, a gente não tem esse dado, mas é um dado um tanto óbvio, com certeza, mais de 90% dos brasileiros acima de 18 anos já consumiu pelo menos uma vez a pornografia. Ainda em famílias católicas. Por quê? Porque hoje, até a década de 50, que havia uma restrição muito grande a conteúdo pornográfico, a partir da década de 50 isso acaba não sendo mais algo restritivo, tão restritivo, era mais difícil com que crianças tivessem acesso ao conteúdo. Hoje, como está no celular, está na internet, está em qualquer lugar, qualquer pessoa pode acessar. Então, um jovem de 18 anos, ainda que tenha sido bem educado e que tenha tido uma formação católica, ele chega a esse tipo de conteúdo de forma indireta. Por exemplo, quando ele se cadastrar no Instagram, quando ele se cadastrar no Facebook, essas redes sociais, elas possibilitam que haja pornografia. Porque pornografia não é somente sexo explícito, é aquilo que tem, de alguma forma, estimula o cérebro a buscar mais daquele tipo de conteúdo, ou seja, uma certa curiosidade que dá no indivíduo para buscar isso. Então, o efeito da indústria pornográfica é muito maior do que somente esses conteúdos que a gente pode dizer que é conteúdo de adulto para maiores de 18 anos, como eles próprios dizem. Não, hoje não existe mais a pornografia e a cultura popular. A cultura popular brasileira, ela já é em si uma cultura pornográfica, porque está na música, estão nas artes, a gente vê as exposições todas, está nas redes sociais, através das mulheres que postam imagens indevidas. Então, na música, você olha, por exemplo, o YouTube, o maior canal do YouTube é um canal de clipes de funk que as mulheres estão peladas nesse clipe. E não é nenhum puritanismo dizer isso. E a gente também não pode recomendar que nossa audiência assista. Mas creiam-me, porque realmente a indústria pornográfica, ela já invadiu todos os setores do entretenimento, não tem mais como. Mas, como eu havia dizendo, antes havia a diferença de hard porn, que é pornografia pesada, como essas que existem em vários sites na internet, né, próprios disso, e o soft porn, que é o tipo de conteúdo vinculado nas redes sociais, que leva ao mesmo fim, leva ao pecado mortal, leva à masturbação, leva ao objetivo, ao mesmo tipo de fim. Então, há que se entender muito bem isso, porque hoje ela está na nossa cultura como a água está pro peixe, né? Então ele não enxerga que está envolto sobre uma cortina de pornografia, para onde ele olha, né? Então, realmente, o católico que hoje decide viver a vida como Nosso Senhor pediu, é necessário que ele se arme dos sacramentos, das orações, e também do conhecimento sobre o que é a pornografia. É o motivo pelo qual a gente está gravando essa entrevista. Muito bem, muito interessante essa sua questão, que as pessoas pensam também muito que a pornografia está só nessas questões da pornografia pesada, né? Mas ela está presente no cotidiano de todo mundo e a gente muitas vezes não percebe. Então, quais seriam os males dessa incisão da pornografia na vida da sociedade atual? Então, quando você vai ler os livros publicados fora do país, e não são poucos, até 500 livros publicados relacionados à pornografia,
e no Brasil hoje só existem 2, um publicado inclusive pelo Centro Dom Bosco, chama-se Os Mitos da Pornografia, o qual eu recomendo muito que adquiram, basta digitar no Google. Falta informação, falta a pessoa entender quais são os males, quais são as implicações na vida dela. E geralmente quando a pessoa começa a perceber esses males, já é tarde demais. Os principais males são os seguintes. Quando geralmente uma pessoa como uma pessoa que tem a faixa de idade minha, 34 anos, ela começou a consumir pornografia com 12 anos, 11 anos, com revistas, depois ela pegou o início da internet, do streaming, e aí houve uma revolução, porque o que acontece? A dopamina, que é o neurotransmissor que todos nós temos, ele é um neurotransmissor que faz com que nós busquemos a novidade, não busquemos prazer. Isso é uma confusão comum que existe. É dizer que dopamina é o neurotransmissor do prazer. Não, ele é o neurotransmissor da busca pela novidade. E isso é muito forte. Basta você, por exemplo, todo mundo que tem Instagram, às vezes se dá conta que já não está mais buscando nada em específico, mas está arrastando o Instagram para cima para buscar mais novidade. As redes sociais, elas são programadas para isso, para instigar os nossos neurotransmissores, né? Você a todo tempo está buscando novidade. O TikTok é isso, são vídeos curtos, né? O Reels do Instagram são vídeos curtos. Você a todo tempo está buscando novidade. É o mesmo neurotransmissor que é ativado quando a gente assiste pornografia, né? Então, antigamente, as pessoas que vieram antes de nós, para assistir pornografia, tinham que pegar uma revista só, ou tinha que alugar um filme numa locadora, passar por um constrangimento, gastar dinheiro. Com a internet, houve uma mudança completa na forma de consumir pornografia. Agora você consegue abrir 10 abas ao mesmo tempo, de 10 conteúdos diferentes, então isso faz com que o vício fique muito mais forte em nós. E isso, evidentemente, vai ter um efeito na nossa saúde, porque ele não é natural. Nosso corpo, ele foi preparado, não foi preparado para ter esse estímulo todo, né? Então, a atividade, o nosso cérebro, quando está diante de uma relação sexual ordenada, num casamento ordenado, ele produz muito menos dopamina do que 10 vídeos abertos. Então, isso faz com que destrua realmente a capacidade da pessoa de amar, né? E de discernir as situações. Então, os efeitos, para ser bem direto, de quem já consome há muito tempo pornografia, em alguns casos, em bastantes casos, dão disfunção erétil, né, que é a tradicional impotência. Para quem consome há muito tempo, gera depressão, porque, veja, a dopamina, ela vai começar, os neurotransmissores começam a ficar como se fossem entupidos, porque você está injetando muito estímulo, e você não tem esses estímulos na tua vida real. Então, quando você vai viver com a sua esposa, você vai fazer um passeio em família, você vai se alegrar com a notícia que alguém te contou, isso produz muito menos estímulos dentro do teu cérebro do que a própria pornografia. Então, você começa a tua vida normal, os teus níveis de felicidade médio, eles são reduzidos drasticamente. Então, é possível que desenvolva depressão. Também é um incentivo à infidelidade, porque como é a busca por novidade, e tudo, quando você tem um sexo ordenado dentro do matrimônio, você não vai trocar de esposa, você vai ter a mesma esposa para sempre, você vai sentir a necessidade por novidades. Isso abre também um caminho para a infidelidade. Muitas pessoas, muitos jovens, homens, rapazes, reclamam de terem desenvolvido algo que a psicologia ainda está tentando entender bem, que se chama HOCD, Homosexual Obsessive Compulsive Disorder. É uma obsessão obsessiva compulsiva que a pessoa começa, homem, heterossexual, e ele se declara heterossexual, ele só deseja mulheres, mas ele começa a só querer assistir vídeos com 2 homens, ou com 3 homens, enfim, vídeos homossexuais. Isso gera no indivíduo que se vê como heterossexual, e essa inclinação clara ao homossexualismo, isso gera na pessoa, intensifica ainda mais a depressão e faz com que ela entre num estado de confusão mental.
né, relacionado sobre a sua sexualidade, enfim. Então, algumas pessoas desenvolvem pensamento suicida. É muito comum também cair para a questão da pedofilia, porque, novamente, é por isso que é muito importante entender o conceito de dopamina. Ele está interessado em novidade e não em prazer. E o sexo envolvendo criança, envolvendo animal, que é a zoofilia, envolvendo dois homens, o cérebro já está treinado a buscar novidade. Então ele quer assistir essas coisas não porque ele sente prazer, mas porque ele busca novidade. E é aí que está o problema. Então a pessoa também não entende como é que ela agora só está sentindo prazer em ver vídeos proibidos, inclusive isso é crime, mas ir atrás de vídeos que envolvam criança, que envolvam animais, e coisas das mais absurdas, né? Então ela acha que ela está enlouquecendo, ela acha, não, isso não é possível, isso aqui não é comigo. Mas é incrível a quantidade de pessoas que, infelizmente, começam a cair para esse lado, né? A minha tese de doutorado, eu entrevistei 15 pessoas que se autodeclaram dependentes de pornografia, são pessoas que já estão buscando ajuda, ou seja, já é um nível... Todas elas consomem há mais de 10 anos pornografia, todas as pessoas que eu entrevistei, e consomem regularmente. Foi muito grande a incidência de pessoas que já pensaram em se suicidar, e é um número muito maior. Um dado que é interessante, certa feita conversando com um amigo psiquiatra, ele disse o seguinte, que é impressionante a quantidade de mães que levam seus filhos por volta dos 16 anos de idade ao consultório dele, dizendo que ele era um excelente aluno na escola, e do nada as notas ficaram muito baixas, começaram a cair muito, e não sabia o porquê. E aí esse psiquiatra disse que pede que a mãe saia do consultório, saia da sala, que aguarde do lado de fora, e ele pergunta para o garoto, com todas as letras, se ele consome pornografia. E existe uma correlação muito grande nesses casos, porque o que faz a pornografia? Como é uma busca pelo prazer, e ela não causa no indivíduo overdose como as outras drogas, ela faz com que a pessoa busque cada vez mais de forma a aumentar o consumo. Então há pessoas que consomem 6 vezes por dia, outras 8 vezes por dia, as menos graves 2 vezes por dia, mas quem não está buscando uma vida sacramental e entende o problema, ela não vai ter motivos para parar, porque é algo que ela não enxerga os efeitos colaterais de forma imediata, mas são efeitos a longo prazo, né? E eu encontrei outros problemas que não são tão ditos, né? Por exemplo, problemas profissionais. O cara no mercado de trabalho, ele está no trabalho, então ele vai sentir necessidade. Imagina uma pessoa que trabalha 8 horas por dia e é viciada em pornografia. Uma pessoa que é viciada em cigarro, ela desce e fuma, né? Mas uma pessoa que é viciada em pornografia, não. Então começa a ter problema, porque a pessoa assiste no meio da hora de trabalho. Agora com home office, o consumo explodiu de pornografia, né? Porque antes a pessoa ainda tinha que ficar no trabalho e é mais difícil, etc. Então agora não existe nenhum tipo de restrição, né? Então isso é muito complicado, é um problema que nós devemos nos preocupar cada vez mais e tratar, né? Isso, então, diante desses males que você expôs para a gente, de tantas coisas que a pornografia podem causar, qual a dica que você daria para as pessoas que procuram sair desse vício, né, de algum ouvinte nosso que possa estar passando por esse problema, por esse vício, de como sair da pornografia? Bom, a primeira coisa é o seguinte, nós temos que entender o que é o vício. Por que você é viciado, quanto tempo você consome, porque isso faz toda a diferença. É necessário entender que o vício em pornografia é diferente de qualquer outro vício das drogas, de qualquer outra droga. Ele não provoca sinais invisíveis em você, diferente da cocaína, que dá alteração na pupila, diferente da maconha, diferente da bebida alcoólica, que os sinais são mais claros ainda. O risco percebido, tanto físico, psicológico e social, não são aparentes, ou seja, ninguém sabe que você consome, só você, isso é seu segredo, né? Não gera comprometimento financeiro, você pode consumir a vida inteira sem gastar R$1. Está em quase todos os lugares, ela está na televisão, na internet, nas revistas,
e às vezes, inclusive, consumidos indiretamente. Você está assistindo um programa de TV, você está assistindo um seriado, um filme, e isso é uma coisa que eu esqueci de responder lá em cima, na questão anterior, mas que eu vou trazer agora. A grande sacada do mercado pornográfico foi o seguinte: se eu apresento um filme que é 80% do tempo relações sexuais e 20% do tempo contexto, historinha, isso gera nas pessoas um certo tabu, uma certa resistência, porque ela está assistindo um filme pornográfico. Agora, se eu começo a criar séries de TV, eu começo a criar filmes que são 80% história do filme, 20% cenas sexuais, eu faço com que o meu filme dê certo. Então, de forma sem perceber, a gente assiste séries como Game of Thrones e outras séries do Netflix, eu diria quase todas. A série Narcos, por exemplo, ela tem pelo menos uma cena de sexo a cada capítulo. Isso faz com que as pessoas queiram assistir. Não tem problema nenhum, eu estou assistindo aqui o Narcos e tem uma cena de sexo, mas isso não é filme pornográfico, não, é só uma cena, não tem nada demais, enfim, a mulher aparece pelada, mas não tem nada demais. Não é assim. Ele está conseguindo o mesmo efeito que ele queria em você. A diferença é que você vai ter que assistir mais séries, né? Mas ele chega no pecado mortal, ele chega na destruição da família, né? E uma outra coisa que eu esqueci de dizer é que a pornografia ela é uma ferramenta de controle comportamental. E é por isso que investem-se tanto em pornografia, em fazer com que a pornografia alcance o maior número de lares, né? Porque ela mexe com os nossos apetites mais baixos, né? Ela mexe com aquilo que deveria ser a virtude da temperança, né? Então a gente se torna escravo. Você pode perceber, por isso que se chama vício, aquele sujeito que já consome pornografia há muito tempo e deseja parar, ele já não é mais livre para escolher não consumir. O cérebro dele pede que ele vá naquela direção. Então ele já perdeu a liberdade dele. Uma forma de você controlar o comportamento. E a pornografia ela é insaciável. É diferente da comida que enche o estômago ou da droga que leva você à overdose. Em alguns casos, inclusive, ela é tida como saudável, né? Muitas pessoas dizem, não, olha, a criança ela tem que, na escola, ela tem que se descobrir, ela tem que entender o que é a sua sexualidade, ela tem que começar desde cedo a fazer, enfim, a se estimular, porque um dia ela vai fazer o sexo real e etc. Então, mas falando sobre a pergunta em si, depois de ressuscitar esses pontos que eu considero primordiais, são 3 etapas básicas, né? A primeira é procurar um sacerdote. Estamos falando público católico, isso é um tanto óbvio. Você precisa restabelecer a sua amizade com Deus e o organismo espiritual que está morto pelo pecado. E ainda que a nossa audiência, alguém não seja católico, eu digo, procure um sacerdote. Na minha opinião, e isso não é compactuado, evidentemente, com a comunidade científica, é uma opinião do Bruno, mas eu tenho a forte suspeita que eu estou certo e a comunidade científica está errada, e isso não é soberba. A graça santificante vinda pelo sacramento da penitência, a confissão, ela modifica a nossa natureza. E não há nada, nenhum remédio, nenhum tratamento psicológico, psiquiátrico, nada que possa ter um efeito superior a este no processo de cura. Porque o temor a Deus e a graça que vem por esse sacramento, ele modifica a nossa forma de ver a pornografia. A gente começa a ter um certo ódio pelaquilo, um certo repulsa pelaquilo, e com o tempo, depois de bastante tempo afastado, aquilo já começa a não lhe apetecer mais tanto, porque foi substituído pelo amor a Deus. Então a primeira coisa é buscar um sacerdote, e se você conseguir algum psicólogo bom, porque provavelmente há psicólogos que vão achar até que você tem que fazer isso mesmo e que não existe vício, procure também assistência médica. Isso também não devemos ignorar, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, e agora mais no campo da prática, da ação, você tem que mapear as suas situações de queda. Pensa nas últimas quedas que você teve relacionadas a isso, aonde que você estava? Você estava dentro do seu quarto sozinho? Então bote o computador na sala, ou não fique mais com a porta do quarto fechada, de jeito nenhum. Quando você está com o celular na mão e que você vai para o banheiro e
Bom, então você não leva mais o celular para o banheiro. É quando você está tomando banho, então você não vai tomar mais banho quente, você só vai tomar banho gelado. É quando você está sozinho em casa, não interessa em qual cômodo, se te deu essa vontade, sai de casa, vai comprar pão, vai andar na rua, toma banho gelado. O banho gelado ajuda muito a controlar isso. E agora eu vou contar um caso interessante para a audiência aqui do estimado Padre Lucas Fará. Então eu fui visitar o Padre Paulo Ricardo no seminário aqui do Rio de Janeiro. Ele estava pregando para os seminaristas, e bem na hora que eu cheguei, ele estava instruindo os seminaristas a respeito de como você deve fugir das tentações relacionadas à pornografia, ou ao pensamento, aos pensamentos que te levam à masturbação. E ele contou uma história muito interessante. Ele fez com que todos os seminaristas olhassem para a palma da mão, e eles não levaram muito a sério, mas ele falou, não, é para olhar para a palma da mão mesmo. Olhe para a palma da sua mão e olhe a quantidade de cores que tem na palma da sua mão, a quantidade de riscos que tem na palma da sua mão, traços, tonalidades, etc. Tente pensar em pornografia enquanto você faz esse tipo de exercício mental. É impossível. Por quê? Porque você está trazendo para a imaginação o raciocínio. O raciocínio ele vai substituir a imaginação. Então, um exercício que é muito interessante se fazer é que quando vier um pensamento ruim, não trocar para uma Ave Maria, apesar que a gente deve estimular com que todos rezem, e rezem quanto mais. Mas na hora da tentação, uma forma de você sair rápido dela é trazer para alguma coisa que gere raciocínio, ou seja, olhar para alguma coisa que você possa procurar detalhes nessa imagem, fazer contas de cabeça. Agora eu vou fazer a conta aqui, 69 vezes 73. Tentar fazer a conta 69 vezes 73 vai fazer com que você perca da tua memória a imagem pornográfica que vem automaticamente. Porque pessoas que consomem muito tempo pornografia, existe um grande acervo gravado dentro da cabeça dela. Então, isso vai ser usado não só pelo próprio corpo, pelas tendências naturais, quanto pelo próprio demônio. Então, você tem que fugir dessas tentações com raciocínios. Isso é uma outra forma de você fugir das tentações. A outra é sentir dor, mas essa é menos recomendável às pessoas daqui, né? E para qualquer pessoa, né? Você ter que se autoflagelar não é algo tão ortodoxo para ser dito hoje no mundo politicamente correto, mas os antigos faziam muito isso, né? A prática penitência. Existem também bloqueadores de celular. Você pode instalar bloqueadores de Instagram, de Facebook. Mas o ideal é que, se você quer se recuperar da pornografia e você vê que o gatilho são as redes sociais, você tem que sair delas. Não tem jeito. Porque não há mais como fugir. No Instagram, por exemplo, aquela ferramenta de pesquisa, não sei se vocês notaram, mas nas últimas semanas aumentou muito a quantidade de imagens pornográficas. Eu acesso somente coisas relacionadas à fé católica e à política, e é impressionante a quantidade de imagens que não tem nada a ver com as coisas que eu pesquiso hoje em dia, porque eles estão competindo com o TikTok. A internet está ficando cada vez mais pornográfica, isso é um fato. Então, para aqueles que ainda não conseguem lidar com isso, devem buscar fugir mesmo. Você não pode negociar com o demônio, você tem que fugir. Não existe contrato possível com quem quer fazer com que você perca a sua alma. Então, pode-se instalar bloqueadores. Aqueles que gostarem de saber mais sobre o problema, eu indico um site brasileiro, e é o único que eu conheço, chamado comoparar.com. O problema é que eles não são católicos, então algumas das coisas que eles dizem não são recomendáveis. Uma delas é o seguinte, que você tem que fazer o reboot, que é esse nome que se dá ao tempo que você precisa ficar afastado da pornografia para se curar dela. Eles dizem que você pode fazer de formas diferentes que esta do que eu estou propondo aqui, que é o rompimento total. Eu não recomendo. Então, aqueles que precisarem entrar em contato comigo, estou à disposição, na medida do possível. Eu entendo que também não dá para fazer um atendimento pessoal com qualquer pessoa. Eu não sou psicólogo, portanto, eu restringo minha ajuda a informações, dicas, sugestões, não a consulta médica, não sou habilitado para isso, mas o meu contato é bruno.mendes@centrodonbosco.org. Recomendo muito que leiam o livro Os Mitos da Pornografia, do Matt Fradd, autor norte-americano, que nós lançamos
aqui no Brasil. No Brasil só existem 2 livros sobre esse tema. Nos Estados Unidos, mais de 500. Então, bebam dessas informações, procurem um sacerdote, fujam das situações próximas e remotas de algum estímulo que possa levá-lo a isso, né? Mas saibam que nosso Senhor nos ajuda se nós buscarmos a Ele, e digo com toda certeza, eu que lutei muito para conseguir controlar esse tipo de inclinação na minha vida. Eu sei que o sacramento da penitência foi assim, 95% do trabalho. Eu diria que os outros 5% é a nossa cooperação com a graça, através dessas atitudes todas, dessas escolhas que nós fazemos. E uma última coisa que eu gostaria de falar é para aqueles que têm filhos em casa, né? Os filhos nossos precisam ser muito bem educados no caminho da virtude e no conhecimento dos riscos relacionados à pornografia na devida idade, evidentemente. Quando você sentir que seu filho está despertando para esse tipo de assunto, tenha com muita cautela e sem usar as palavras que possam instigar o seu imaginário, tratar do tema com a devida prudência. Leiam o livro que eu indiquei. Em breve nós desejamos gravar no Centro Dom Bosco um curso para isso. Não sei quando será e nem como será, mas já é um desejo nosso já há um tempo, porque realmente muitas pessoas não fazem ideia do problema que é isso. E eu não sei como funciona o Tribunal do Justo Juiz, que todos nós um dia compareceremos, mas algo me diz que a grande causa da perdição das almas que vão para o inferno, tem a pornografia como seu principal fator. Portanto, lutemos contra este inimigo invisível, que está em todos os lugares, e ajudemos as outras pessoas a entenderem isso, né? Porque é uma droga que não deixa sinais no nosso corpo, no nosso comportamento, mas que destrói a família, destrói casamentos. Eu tenho certeza que grande parte dos divórcios hoje em dia tem a sua raiz na pornografia. Isso a gente vê muito claro nos estudos que eu fiz na minha tese de doutorado. Mas, na medida do possível, aqueles que eu puder ajudar, por favor, me escrevam e não deixem de ler o livro. Em breve gravaremos o curso para tratar desse tema de forma mais profunda, porque numa entrevista há limitações que nos impedem. Então, eu agradeço muito aí aos ouvintes que ficaram conosco até este fim, ao meu estimado amigo Padre Lucas, e estou à disposição para qualquer outra ajuda futura. Viva Cristo Rei! Muito obrigado, Bruno. Viva Cristo Rei. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa entrevista. E esperamos tê-lo novamente em breve, falar sobre algum outro assunto. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Nada, estou à disposição. Fiquem com Deus.